Muito bem. Meus irmãos, nós tivemos o Atos 1, foi muito especial para nós, porque você pôde acompanhar conosco aqui dentro de Atos 1, como a igreja primitiva, ela caminhava mediante um crescimento de que levou o evangelho praticamente, na época dos apóstolos, 50 anos dos apóstolos, da vida apostólica, em tudo aquilo que eles entendiam como confins, tudo aquilo que eles entendiam como fim do mundo para eles. Nós sabemos que depois, principalmente depois do século XV, as grandes embarcações vão descobrir novas terras, novos povos, e assim vai surgir novas pessoas. Mas naquilo que os apóstolos entendiam como confins, tanto que o apóstolo São Paulo, na sua empreitada, ele disse, olha, eu cheguei a pregar o evangelho em todas as partes, onde Jesus não havia sido pregado, eu preguei. E nós então falamos sobre isso em Atos 1, e mostramos que o livro de Atos é um tratado de 2 volumes. Nós tivemos o primeiro volume com o Evangelho, o autor do livro é o Lucas, e ele vai, no Evangelho de Lucas, do seu Evangelho, ele vai dizer tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. No livro de Atos, ele já quer mostrar tudo o que Jesus continua a fazer através da igreja no poder do Espírito Santo. Esse é o livro de Atos. Ele endereça para Teófilo, o amado, um alto oficial romano, mas o que chamou a atenção desse homem de Deus, Lucas, é a movimentação da igreja. Como a igreja, num espaço histórico de 30 anos, se locomoveu de tal maneira que atingiu e chegou a lugares inimagináveis. E isso então vai chamar a atenção do historiador, e ele então vai escrever esse livro tão poderoso, trazendo a vida, o cotidiano da igreja primitiva, para que nós possamos olhar para esse reflexo, olhar para as histórias desses primeiros cristãos, e ver ali como modelo, é ali que eu tenho que ser, é como eles. Então, se eles oravam, eu oro, se eles evangelizavam, eu evangelizo, se eles abriam a casa, eu abro também, se eles financiavam o reino de Deus, eu também financio, porque o modelo está ali, o modelo é eles. A gente não pode achar que o modelo está fora da Bíblia, o modelo está dentro da Escritura. Então, tudo que eu preciso saber sobre como é ser um cristão verdadeiro, o nosso reverendo tem nos ajudado a olhar para o livro. E o livro de Atos é um achado sobre tudo isso, porque você vai ver a história de homens comuns, você vai ver a história de mulheres que tiveram um encontro com Jesus, eles se relacionaram com Deus através de Cristo, e a partir desta decisão, a vida revolucionária. Eles começaram então a entender o processo de Deus na vida deles. Começaram a entender que agora eles estão agora como agentes de Deus na terra, são embaixadores. E eles agora vão anunciar esse evangelho a todos os lugares por onde passar. Isso nós vamos ver. Nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos, nós temos o apóstolo Pedro pregando aos judeus, pregando em Jerusalém como nunca, utilizando muito a palavra arrependei-vos, porque os judeus precisavam olhar para Cristo e ver que esse Cristo é o prometido, esse Cristo é o que diz a profecia. Então você vai ver a palavra arrependei-vos na boca dos apóstolos, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 12. Quando chega o capítulo 13 ao capítulo 28, Deus agora vai mudar o curso da história para adentrar ao mundo gentil. Ele vai agora ir para lugares fora de Jerusalém, fora da Judéia, fora de Samaria. Agora nós vamos para o mundo afora. O Senhor quer levar o evangelho para a Europa, quer levar o evangelho para a Ásia, quer levar o evangelho para a Grécia. Então, como ele fará isso? Então ele vai chamar homens específicos, como chamou o apóstolo São Paulo. Vai chamar homens específicos e o Espírito Santo, então, vai orientar. Isso foi um retrato da obra missionária que falamos no último seminário. Entretanto, nós vamos ver hoje que a grande obra, a grande conversão em massa se dará por parte da igreja, dos crentes, em todos os lugares que vão se convertendo e eles vão anunciando o evangelho. E isso, haja vista que quando você lê a própria carta aos Romanos, o próprio apóstolo Paulo não foi lá abrir aquela igreja, mas já encontrou um povo lá. Isso nós vamos ver no decorrer do que nós vamos estudar. Muito bem, é interessante que a igreja de Atos, a gente consegue ver um retrato muito claro da igreja de Atos. Em Atos capítulo 1,
o versículo 8, é bom lembrar que Atos começa com Jesus ressuscitado, tá? 40 dias ele prega, depois da sua ressurreição, anunciando o reino, e no 1:8 ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Lucas traz essas palavras aqui, importantes do Senhor, em consonância com o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 45, que ele vai dizer que o Senhor Jesus, que em nome dele, deveriam pregar o arrependimento em todas as nações. O Lucas fecha o evangelho assim: olha, com as palavras de Jesus, em meu nome, vocês devem pregar o arrependimento a todas as nações. E ele então, como farão isso? Agora, uma vez cheios do Espírito Santo, eles serão testemunhas. Daí, quando abre o livro de Atos, lembremos, um tratado tem 2 volumes. Nós temos o primeiro lá em Lucas e temos o segundo aqui. Este livro, o Lucas vai dar muita importância às expressões sobre o Espírito Santo. E veio o Espírito Santo sobre eles, e caiu o Espírito Santo, e desceu o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai governar o livro. Haja vista, nós já ouvimos aqui que esse livro era para ser dito Atos do Espírito Santo, a maneira com que o Espírito Santo vai agir. Você vai ver o Espírito Santo proibindo, vai ver o Espírito Santo falando, vai ver o Espírito Santo dirigindo, olha, eu não quero isso, eu quero assim. Quer dizer, o Espírito Santo participando das reuniões, o Espírito Santo, tudo pelo o poder do Espírito Santo. Amém? É lindo porque no capítulo 2 vai acontecer aquela maravilhosa descida do Espírito Santo, onde todos vão ser cheios, completamente cheios, vão falar em outras línguas, como uma evidência desse batismo. E em Jerusalém está acontecendo algo importante, a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era logo em seguida da festa das primícias. E é interessante que na festa das primícias, o israelita ia lá, tirava a primeira parte para entregar ao Senhor. E ele pregava, tirava aquela parte de toda a sua colheita, ia ao sacerdote, entregar ao sacerdote. E o sacerdote dava a ele uma promessa que iria se cumprir na festa do Pentecoste, que era a porção dobrada, que era tudo aquilo que eles deram, eles vão ter muito mais agora na festa do Pentecostes. Então era uma gratidão àquilo que ficou das primícias. E o que eles receberam? Muito mais, porque foi nesta festa, durante essa festa, que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, sobre os judeus, desceu sobre os apóstolos. E ali naquela casa, naquele cenáculo, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de maneira que as grandezas de Deus eram ouvidas do lado de fora, porque como era uma festa, judeus de diversas partes do mundo que estavam espalhados, ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Isso, glória a Deus, isso, aleluia, isso fez com que o evangelho se difundisse. Daí teremos 2 grupos de evangelização. Nós teremos a evangelização por parte dos missionários que Deus vai chamar, pessoas que Deus vai chamar para eleger, pessoas que Deus vai chamar para um propósito, como os apóstolos, para abrir algumas frentes missionárias, mas teremos também o grupo de irmãos convertidos, de pessoas que nasceram ali a partir de Jerusalém, nós vamos ver isso, que vão anunciar o evangelho a diversos lugares, de maneira que quando Paulo chegar em certos lugares, já vai ser igreja constituída, como a própria Antioquia da Síria. Ali já tem mestre, doutores, já tem uma igreja instituída e missionárias enviando missões. Amém? Muito bem. O que acontece depois disso? A igreja, então, começa agora a se locomover. Os crentes, os primeiros cristãos, eles perseveravam, primeiro na doutrina dos apóstolos. O que era norteador na mente dos discípulos não era o que há de novo. E olha que quando a gente às vezes falando o que há de novo hoje, é fácil. Aí você, mas antigamente, ora, lembra de Gamaliel quando vai falar sobre os que se levantam, dizendo ser Cristo, dizendo que eles tem vários por aí. Teudas foi um deles, levantou. Quer dizer, então existia muitas novidades na época também.
Só que o que essas novas almas querem, eles querem aquilo que ouviram da boca de Pedro. Aquilo que eles ouviram naquele dia do Pentecoste, que foi causador da conversão deles, é aquilo que eles queriam. Então, era uma igreja que perseveravam na doutrina apostólica. E aí, quando você abre aí o Atos 2, o versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aí, ó, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí, ó, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo do pão de casa em casa, e tomando as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Ao 47, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Eu queria chamar a atenção para e contar com a simpatia de todo o povo. Por quê? Na mente do novo convertido apostólico, esses crentes que se converteram, o que era o ensino dos apóstolos? Eram as palavras do Senhor Jesus, as ordenâncias do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, o que ele mais havia advertido os apóstolos é que eles deveriam anunciar o evangelho. E isso não ficaria só os apóstolos, deveria ser para todas as ovelhas. Daí, quando os apóstolos ensinavam, estava ensinando Marcos 16:15, estava ensinando Mateus 28, estava ensinando as palavras lá de Ezequiel. Quer dizer, você é o atalaia. Então, as ovelhas, quando nasciam com uma responsabilidade. Então, agora, uma vez salvo, agora, uma vez que eu já fui à cruz, eu já experimentei da redenção, eu tenho agora um compromisso de que, disso que aconteceu comigo, agora levar a outras pessoas. Levar para quem? Para outras pessoas. Isso é muito comum aqui. Aí, para isso, contava com a simpatia. Você imagina, contar com a simpatia do povo, você imagina o que os crentes não faziam para poder ser um instrumento de levar o evangelho. De levar o evangelho. Então, tudo aquilo que estava dentro do alcance dos crentes, eles estavam dispostos a fazer a fim de proclamar o Senhor Jesus a essas pessoas. Daí veremos no livro de Atos algumas estratégias que os crentes vão utilizar. Por quê? O que se tinha para a época para a propagação do evangelho? Os cristãos vão utilizar. Olha, vamos utilizar as casas. Todos os dias no templo e nas casas. Então, muitos cultos eram realizados nos lares. Você vê no livro de Atos, meus irmãos, que quando a gente fala assim de estratégias do evangelismo dos crentes do livro de Atos, eles levavam isso a sério. Eles levavam isso tão a sério que para eles, por exemplo, convidar alguém para o seu lar era tão importante porque, primeiro, o cunho pessoal. Você vai estar direto com a pessoa agora vai poder ver a transformação do evangelho feita na tua vida. Você imagine no mundo antigo, quantas situações familiares destruídas por causa do contexto da época, de imoralidade, de idolatria, de uma série de coisas, e agora vão entrar numa casa de alguém que serve a um Deus único, vive uma vida santa e que tem um propósito de vida. Que tem um propósito. Então, eles vão utilizar disso, e a igreja vai crescer muito, até porque, quando a gente fala todos os dias no templo, não estamos dizendo aqui que eles entravam dentro do templo da época e começavam um culto de adoração, não, eram no pátio, e esse pátio era utilizado também para pregação, porque ali no templo, o pórtico de Salomão, o próprio pátio dos gentios, eram lugares onde o povo de Deus iam se reunir, iam pregar, iam orar. Quem está entendendo? Amém? Então nós como igreja hoje do Senhor Jesus Cristo, que temos a graça de Deus de estar numa igreja que respira a igreja primitiva, nós então temos que olhar para isso e falar, então eu preciso ser igual, eu preciso fazer isso. Então se a minha casa não foi aberta, algo está errado comigo, eu não estou igual ao modelo. Eu tenho que estar igual ao modelo. Amém? Eu tenho que estar o quê? Igual ao modelo. Nós veremos no próximo intervalo que o apóstolo São Paulo, quando escrever carta aos irmãozinhos da igreja de Tessalônica, vai dar um elogio importante. Vocês são modelos.
Então, o que me faz ser um modelo é eu olhar para o que está firmado, fundamentado, como na igreja de Atos, e eu vou seguir isso. Eu não posso tentar me dirigir, eu não posso tentar eu querer dominar a minha vida. Não, a casa eu não vou abrir, minha casa é pequena. Mas o Senhor Jesus, quando mandou chamar, não mandou chamar se sua casa é pequena. O problema não é a casa, não, irmão. Ele está querendo o ponto de encontro para poder o evangelho dele, que é espaçoso, que é grandioso, que entra nos corações e limpa e protege, guarda e livre, e faz a redenção completa, a expiação completa, nos corações que vão entrar em contato com a gente. Amém? Glória a Deus. E isso a gente vê isso muito claro aqui dentro do livro. É interessante que 70% do livro de Atos será reservado para as viagens missionárias. 70%. 70% por quê? Porque o escritor vai dar muita ênfase a essa expansão da igreja. Então, vai ser narrativas. Ele vai narrar capítulo a capítulo, narrando o que Paulo fez, o que Pedro fez, o que Filipe fez, o que Silas, Timóteo, Barnabé, Marcos, todas essas histórias vão ser contadas dentro desses 70% aqui de narrativas. Amém? Vão ser contadas. Agora, nós vamos ver que a missão, quando fala de viagens missionárias, o Senhor Jesus deu a linha, o mapa para eles. Vocês precisam pregar Jerusalém, Judeia, Samaria e chegar aos confins da terra. Olha só. Bom, de cara ali em Jerusalém, depois daquela conversão em massa, Pedro começa então a pregar o evangelho junto com os irmãos, as ovelhas começam a pregar. Aí é interessante que, quando a gente chega, abre o capítulo 4 aí para a gente, vamos ver esse avanço agora, até chegar às viagens. Capítulo 5, versículo 42, diz assim, ó: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de anunciar e de pregar a Jesus, o Cristo. Repara que ele fala no templo e de casa em casas. Ou seja, eles tinham aquela modalidade de trazer a pessoa para o seu lar, de anunciar o evangelho no seu lar, mas também de ir até os pecadores, de ir até onde eles moravam, de ir até onde tinha um amigo, tinha alguém para anunciar o evangelho. Assim a igreja foi crescendo, assim a igreja foi se expandindo de maneira gloriosa, e ao ponto de no capítulo 9 de Atos, no versículo 31, diz assim já, ó, imagina, eles seguiram essa norma, eles seguiram essa ordenância do Senhor Jesus. Aí quando chega no capítulo 9, versículo 31, diz assim, ó: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e fazia o quê? Crescia em números. Elas cresciam em números. Por quê? Por causa da atitude dos crentes no comando dos apóstolos, porque não era uma pessoa sem uma coordenação, não era uma coisa desordenada, não, era dentro de um comando. Deus, quando enviou o seu filho, morreu, o Senhor Jesus preparou todo o caminho, ele então diz: vão para Jerusalém, o poder vai descer sobre vocês, e desceu, e agora Pedro está ali, as pessoas que se convertem perguntam: o que vai ser agora? O que devemos fazer? Vocês precisam se arrepender. Arrependei-vos, cada um de vocês vão ser batizado, e o dom de Deus vai sobre vocês, tal. Agora, como é que vivem esses cristãos? Aí quando você continua lendo, você vê que eles estavam o quê? Perseverando na doutrina, estavam na igreja, estavam na ceia, estavam na evangelização, estavam na contribuição. Isso vai ser muito comum no livro de Atos, amém? E aí quando você vê que essa igreja cresce, quando você vê que esta igreja vai se expandindo, também vai gerar muitas perseguições, vai gerar muitos açoites. O primeiro mártir foi Estevão. Com a perseguição de Estevão, pode parecer que uma possível derrota seria o fim da igreja, mas pelo contrário, é o sangue de um santo desse derramado que vai levar a igreja a ir mais longe. É o sangue derramado. Por isso que você não pode achar que por qualquer dificuldade que seja o teu campo de trabalho missionário, a tua casa, tua família, o teu trabalho: ah, pastor, mas ali é difícil. Muito mais difícil os apóstolos enfrentaram. E está difícil, é um sinal que Deus vai colocar a mão sobre a gente. Amém? Glória a Deus. Não desanima, não. Não pode desanimar, não. Pelo contrário, temos que ir mais além. Amém, gente? E aí, com
a perseguição após a morte de Estevão, o que acontece? Aqueles crentes convertidos, e gente, quando a gente fala aqui de crentes convertidos, nós podemos acompanhar de maneira muito clara o crescimento da igreja primitiva. Foi avassalador, tá? Foi avassalador. Nós falamos de 120, depois falamos de 3.000, depois falamos de 5.000, de milhares, de multidões. Isso vai dessa forma as conversões. E aí, no capítulo 8, após a perseguição, o que aconteceu com Estevão, o versículo 1 diz assim, ó, e Saulo consentia na morte. Gente, consentir na morte aqui, vamos vir cá, gente, isso aqui é um assassino. Ele permitia, consentia, ao ponto de Saulo, ele pedir cartas para ir caçar cristãos. Agora, isso mostra para a gente algumas coisas, e é um outro tema que a gente quer trazer. O evangelho não está restrito a uma pessoa que você acha que é boa, tem que pregar porque ele merece ser pregado. O evangelho tem que ser pregado para qualquer pessoa. Nós estamos falando do apóstolo São Paulo, alguém que consentiu na morte de um homem bom, na morte de um cristão. Amém? Aí o versículo diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, todos exceto os apóstolos, todos exceto quem? Então você já diz, os apóstolos ficaram aonde? Jerusalém. Agora o que aconteceu com o restante? Foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. E Saulo, porém, o que ele fazia, gente? Assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Enquanto Paulo está lá na mão do diabo, isso é gostoso da gente olhar, ler essas coisas assim e pensar na gente, né? Enquanto o reverendo está aqui pregando a palavra, a gente estava no mundo, né? Vamos fazer 35 anos de ministério, vamos fazer uma grande festa amanhã aqui para honrar o nosso Deus. Aleluia. E aí, enquanto o reverendo está aqui, foi chamado, está pregando, está fazendo, eu estava no mundo. Outros não tinham nem nascido ainda, não é? Outros não tinham, você imagina, quer dizer, quando o reverendo estava aqui em 85, eu estava lá com 7 anos. Uma criança. Mas Deus, a partir da obediência de um homem, que é o nosso reverendo, já viu lá na frente. Aí agora olha o Paulo aqui, ó. Enquanto Paulo está encarcerando, enquanto Paulo está consistindo na morte, Deus está falando, olha, é ele que eu quero. É esse aí. Ó o 4. Entremente, os que foram dispersos, iam por toda parte calado. Gente, isso aqui é para a gente pegar e olhar e falar assim, opa, como é que eu estou? Eu me mudei. Eu fui morar na Barra da Tijuca. Eu fui morar na Zona Sul, fui morar em outro estado, eu fui morar em outro canto. Olha aqui, ó. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando. Aí tem um exemplo aqui clássico de alguém que estava nessa multidão, que era um cristão piedoso. E olha o que ele vai fazer. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Aí ele já traz um crente, ele já traz logo para exemplificar que esses que foram dispersos, quando saíam, não saíam calados, saíam falando. E à medida que eles eram perseguidos em cada cidade recebia o evangelho. Me perseguiu aqui, mas eu já falei do evangelho. Ali eu já ganhei pessoas. É igual a gente, eu estou nesse trabalho agora, eu estou trabalhando nesse trabalho, eu estou nessa faculdade. Mas você tem que ter a mentalidade que, se eu sair dali, eu já deixei alguém. Amém? Eu sou jogador de futebol. Eu estou agora em Cianorte, como tem um caso agora recente. Mas eu saí dali, mas eu já deixei alguém. Eu vou para outro estado, eu já estou deixando alguém. Por quê? Porque esse é o nosso compromisso. Amém? Esse é o nosso o quê, gente? Compromisso. Irmãos, é tão importante, antes de a gente entrar nas viagens, fazer um resumo das viagens a vocês, a igreja de Atos, ela é uma igreja, vai ser uma igreja infiltrada na sociedade. Quem está entendendo? Não deixa seu irmão dormir não, fala para ele assim, a igreja de Atos é uma igreja infiltrada na sociedade. Para você ter uma ideia, primeiro você vai ver, quando a gente acompanha, imagina, são 30 anos da história, são quantos anos de história, da história da igreja em Atos? 30. Dentro desses 30 anos surgem
através das viagens missionárias, algumas igrejas. Vão se levantando algumas igrejas. A igreja de Filipe, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a região da Galácia, muitas igrejas ali vão surgir. Então, essas igrejas surgem dentro desse período. Amém? Glória a Deus. Tem o primeiro mapa da viagem aqui, ó, quando eu falo assim dessas viagens missionárias. Essa região aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Antioquia da Síria. Deixa eu apontar para vocês. Aqui é a Antioquia da Síria, quer dizer, aqui nós estamos na Síria. Aqui, ó, Israel está aqui embaixo, ó, tá? Israel está aqui embaixo. Então, aí aqui, ó, nós temos aqui, ó, essa região aqui, ó, Derbe, Listra, Icônio, a região da Galácia. Nós temos a Antioquia da Pisídia. Aqui, ó, nós temos a Frígia aqui e aqui a Ásia. A Pisídia, a Ásia está aqui. Para cá é a Grécia. Para cá nós estamos na Grécia, aqui nós estamos na região da Acaia, depois nós vamos ver na outra viagem. Pode passar o segundo mapa, só para eu mostrar preenchido. Aqui, ó. Aqui nós estamos na região da Acaia, que é Corinto, Atena. Subindo nós temos a Macedônia aqui. E essas regiões aqui são as regiões que eu falei anteriormente. Pode voltar ao primeiro mapa, que é a região onde foi a primeira viagem. Icônio, Listra, Derbe, pegou aqui a ilha de Chipre, partindo aqui de Antioquia, da Síria. Então, quando você fala da graça de Deus sobre essas regiões, você verá que nascerá, a igreja vai se infiltrando. Por exemplo, a Lídia era vendedora. Então, ela agora está infiltrada na sociedade. Você imagina alguém comprando um tecido na mão de Lídia? Você acha que ela ia ficar caladinha? Não, ela estava infiltrada. Ela vai utilizar isso para pregar o evangelho. Outra coisa, o carcereiro, o cárcere romano. Imagina quantos subversivos se passava, quantas pessoas ou assassinos contra o império, seja o que for. Subversivos são essas coisas. O que aquele carcereiro que experimentou a salvação vai fazer? Vai pregar o evangelho. Então, você vê que a igreja de Atos, ela está inserida. Amém? Ela está inserida. Você vê, na própria ilha de Chipre, aqui, ó, foi ponto da primeira viagem, você tem aqui um procônsul do consulado romano convertido. Então você imagina este homem agora levando o evangelho para esse grupo de pessoas. Isso é o causador do grande crescimento da igreja de Atos. Amém? Essa igreja infiltrada. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Priscila e o Áquila, eles vieram de Roma, eram fazedores de tenda. Quando encontram com o apóstolo São Paulo, quer dizer, vai usar o instrumento da profissão. Olha que coisa linda. E o eunuco? O eunuco da Etiópia, alto cargo que cuidava dos tesouros. Imagina ele agora pregando dentro lá do país onde ele está. Então, era uma igreja que estava infiltrada na sociedade, como nós hoje. Cada pessoa aqui está infiltrado numa parte da sociedade. Ou você estuda, ou você trabalha, você faz uma faculdade, né? É interessante, tem uma irmã lá na Zona Sul, a Glória, que ela trabalha na área de hotéis, né, camareira. E ela conheceu uma moça chamada Tayane, e falou comigo, pastor, eu estou levando uma moça aí, ela precisa ouvir falar de Jesus, tal, que chegou do Maranhão, e tal, quer dizer, aí trouxe a Tayane, e a Tayane se converteu. Aí a Tayane trouxe a Tamires, e a Tamires está sentada ali, fazendo a aula. Ali, ó. Faz assim, Tamires, com a mão. Quer dizer, olha que a igreja é isso, gente. Né? Igreja é isso. Lúcia, faz assim, ó. A Lúcia também se converteu ali na Zona Sul. Ela é nova, está esperando o batismo. E ela já me colocou para conversar com o irmão dela, que é testemunha de Jeová. Não, a igreja é isso. A gente vai um chamando o outro. Vai um trazendo, para você ver, só a Glória trouxe Tamires, Tayane, e a Tamires, ela é enfermeira ali no Copstar, né, Tamires? E a Tamires é uma arrastadora de alma lá na igreja. Gente, essa é a Tamires. O Senhor fez uma obra muito grande na vida dela, e ela tem um testemunho muito bonito. Ela veio de um relacionamento que ela abriu mão para ficar com Jesus. Ela é enfermeira, e ela tem assim utilizado o trabalho, né, Tamires? Quem ela conhece para arrastar? E Tamires, fala um pouquinho, como é que você faz para trazer, igual agora, você trouxe várias pessoas lá na igreja, como é que você faz para trazer as pessoas à igreja?
Sim, senhor, é muita ajuda do Espírito Santo. Primeiro eu quero louvar pela vida do nosso reverendo, pela vida do pastor Leonardo, graças a Deus, eu dou muito glória a Deus por essa igreja, uma igreja séria da palavra, né, que mudou realmente a minha vida, sabe? Depois que eu entrei nesse ministério, eu vim realmente conhecer a pessoa maravilhosa de Jesus, graças a Deus. E eu peço muita ajuda ao Espírito Santo, sabe? Para me dar estratégias, porque é muito corrido o meu setor de trabalho. Aí eu oro muito ao Espírito Santo, pedindo para que Ele me dê estratégias, para que Ele venha me usar, né? Porque um hospital é um campo, né, missionário, onde as pessoas estão sofrendo com dor. E, assim, meio à correria, eu peço muito ao Espírito Santo, né? A ajuda para que Ele venha me direcionar, me dar estratégias, ousadia, intrepidez, né? Porque eu lido com vários tipos de pessoas. Glória a Deus. E Deus tem usado ela. E é interessante que lá no Copstar, vocês sabem que lá no Copstar foi um hospital que foi montado agora para pessoas mais ricas, na Zona Sul. E junto a ela vai somar agora uma outra irmã, que é a Daniele, que é a filha do Edson, que agora vai trabalhar com ela. Aí a Daniele já me ligou e falou assim: pastor, estou falando com a coordenadoria para a gente fazer um culto aqui, para eu e a Tamira, a gente fazer um culto aqui para trazer as pessoas dentro do hospital. Quer dizer, nós temos que pensar nessas coisas. Aí olha que coisa linda, a Glorinha, que prega o evangelho para a irmã, que é a Tamires, que hoje está trabalhando, a Tayane está trabalhando, prega para eles, ela vem, se converte, e agora vai trazendo as pessoas, vai trazendo as pessoas, vai trazendo as pessoas. Então, ele é um exemplo do que nós estamos falando. Eu me converti, agora o passo seguinte é eu trazer novas alminhas. Então, o que acontece? A igreja é viva, Deus é vivo. A palavra se confirma na prática ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, nós não somos de hoje, né? Nós viemos lá de trás, né? Desde a chamada de Abraão, Israel, Cristo, a igreja. Temos a certeza que estamos vivendo tempos que antecedem a volta do Senhor Jesus, porque está uma tristeza o negócio, né? É apostasia de um lado, é mundanismo do outro lado, é tipo de igreja que não tem nada a ver com Jesus, com o sangue de Jesus, né? Não tem nada a ver com a mensagem genuína. Vocês estão entendendo ou não? Então, é um perigo, é um período perigoso, é uma época perigosa, que é a época de sedutores, de enganadores, de falsos profetas, mas também é uma época que tem os 7.000 que não dobraram os joelhos e estão agarrados no altar, estão agarrados na fidelidade das Escrituras Sagradas e crendo que onde quer que alguém se torne um cristão genuíno, que passou pela cruz do Calvário, não é? Foi reconciliado com Deus por meio do sangue, o poderoso sangue, e tornou-se uma morada, habitação do mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste e depois em Samaria, e depois ali em Éfeso, e ao longo dos séculos, chegou no Brasil, né? Enfim, chegou até nós. Então, onde tiver alguém que, como gratidão, se comprometeu com Jesus e que leva a sério o grande mandamento: amará a Deus sobre todas as coisas, sobre todos, e ao próximo como a ti mesmo, entenderá que o maior benefício, a maior caridade a se fazer a uma pessoa é lhe mostrar o caminho do céu para tirá-la do caminho do inferno. Então, me parece que parte dos crentes perderam essa sensibilidade, o perigo, quer dizer, toda hora tem morto, toda hora alguém morre, toda hora alguém morre, toda hora alguém morre, não é isso? Nós vemos aí Covid, ou antes da Covid, ou pós-Covid. Então, nós lidamos com a eternidade. Então, o que acontece? Quando alguém tem esse encontro com Cristo, todas as áreas da vida dela são afetadas agora em torno de Cristo, não é? E aí vai para o trabalho, para ganhar o pão de cada dia. Mas a consciência de que está lá, antes de ganhar o pão de cada dia, ou uma realização profissional, né?
a pessoa está lá para ganhar almas, ser sal, ser luz. E isso é um profundo desejo, né, que ocorre dentro do coração da pessoa, de maneira que eu imagino ela no hospital trabalhando. Então, ela está ligada no Espírito Santo, fazendo muito bem o seu lado profissional, não é isso? Não deixando a desejar em nada, um bom testemunho. Um bom testemunho é isso, né? E ela quer glorificar o Senhor, ela quer chamar a atenção para o Senhor. E de olho nas pessoas, não somente vendo o bem-estar físico, mas dizendo, ela precisa conhecer meu Jesus. Ela precisa conhecer o meu Jesus, né? Então eu creio que você chega, tem esse posicionamento, não é? Você não fica assim indiferente, né, à condição da alma das pessoas, né? Então conta para a gente mais um pouquinho. É como eu falei, né? Eu oro muito para que o Espírito Santo ele venha, né, sempre Sim. em todas as áreas, em todas as situações. Quer dizer, ela falou muito no Espírito Santo, percebeu? Tem algo do Espírito Santo. É porque eu acredito que ele que me capacita, tanto como cristã, como profissional. Porque, graças a Deus, eu realmente na área profissional não deixo a desejar, sabe? Eu chego mais cedo, sempre eu quero dar o meu melhor ali como profissional. Isso. E eu peço muito ao Espírito Santo também, principalmente como cristã, né? Que ele, em meio ao paciente com dor, a situação daquele paciente, né? Que eu venha ali pregar, que eu venha anunciar, em meio à correria ali, porque é muita correria. Mas, assim, eu oro muito para o Espírito Santo direcionar, né? Cada situação ali. Que coisa tremenda, né, pastor? E agora, recente, teve duas moças que você trouxe agora, recente, que eram suas colegas de trabalho, né? Que ela também traz as outras enfermeiras que trabalham com ela. E é o mesmo princípio, né, pastor? Para todas as áreas. O empresário, ou o ator, ou o cantor, o atleta, enfim, quer dizer, igual o jogador, né? Missão de esporte. Ele está lá no clube, está de olho nos colegas. Né? Sim, senhor. Está de olho nos profissionais do esporte, pessoal ligado à imprensa e até torcedor. E daqui a pouco as coisas vão acontecendo. Mas o que quer se acentuar, meus amados irmãos presentes e online, é que você se dá conta que você não pertence a você, porque nós pertencemos agora a Deus, propriedade de Deus, né? Somos propriedade de Deus e vivemos uma vida com propósito. Você está conectado com o Espírito Santo para cumprir essa missão, não importa. Tudo é uma oportunidade, né? Tudo deve ser uma oportunidade. Então, quando está batendo muito em Atos dos Apóstolos, né, e trazendo a memória, é para que a gente se posicione como igreja real, igreja verdadeira, né? Igreja que chora com os que choram, né? Igreja que se alegra com os que se alegram, igreja que quer resgatar realmente, né? Então, eu creio que há um gemido do Espírito Santo para que todo aquele que confessa que Jesus é Senhor realmente esteja impregnado da missão. Seja missão integral, seja missão dentro do tempo profissional, seja o projeto. Pastor, porque é essa última hora, pastor. Ontem eu estava conversando com o missionário William, porque ele se mudou para uma casa nova. E aí ele e a Juliana falaram, pastor, nós estamos criando uma estratégia já para se apresentar para os vizinhos. Aí nessa de criar estratégia para se apresentar para os vizinhos, a Juliana encontrou com uma vizinha. E aí quando a Juliana começou a conversar, a mulher começou a chorar. Ela ia conversar, que é uma vizinha nova, tal, que estava... Começou a chorar. Conclusão, fizeram o primeiro culto. Ontem, a mulher foi de manhã à noite, já fizeram o primeiro culto na casa da mulher. Aí, na hora, o William me liga de lá, eu falei, William, pergunta onde mãe, pai, onde tem mais gente que eles conhecem. Aí já ligou para a mãe que está com depressão, e eu devo ir semana que vem na casa da mãe, que mora em um outro condomínio. Quer dizer, olha como Deus é. O casal que se importa, está morando agora num lugar novo. Eu vou agora fazer estratégia para conhecer vizinhos. Já a Juliana vai conversar com a moça começa a chorar, o Espírito Santo nela. E aí o que acontece? Já começa um culto, eles já aceitam o discipulado, então que eu vou estar dando a primeira aula segunda-feira para eles. Eles vão estar no culto, vai uma hora antes. Olha como é que Deus ele se move. É o Espírito Santo. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe.
Seu testemunho é um testemunho que glorifica a Deus. Sim, senhor. E é um testemunho que estimula, que motiva. Porque essa missão é a missão de todos. Todos. Diga assim comigo, evangelismo é a missão de todos. Aleluia. Isso é uma coisa boa para poder assim você ter na sua cabeça, sabe? É preciso ter isso se queremos justificar sermos designados cristãos. É verdade. Amém? Cristão, nós temos modelo, né? E temos a responsabilidade da nossa geração. Tá, pastor? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. E a gente, quando chega no capítulo 13, meus irmãos, é o capítulo onde o Senhor Jesus agora vai se utilizar das missões integrais. Uma missão integral. O que é isso? Ele vai chamar aquele que era o assassino, aquele que trancava nas prisões, aquele que fazia, acontecia, vai pegar este homem agora e para um propósito, levará ele agora a abrir frentes missionárias. E aí, quando a gente pega o capítulo 13, nós estamos já falando de uma igreja instituída, já existe uma igreja nesse local. Isso aqui é uma região da Síria, olha aqui, essa Antioquia. Havia 16 cidades, eu sempre falo isso, né? Havia 16 cidades com o nome Antioquia. Só que Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia eram as mais importantes. A Síria muito mais. Então, aqui ele sai, aqui havia uma igreja aqui, ele vai se reunir à igreja, ele é um novo convertido agora, para você ter uma ideia, Lucas dá muita importância à conversão do apóstolo São Paulo, ao ponto de narrá-la 3 vezes. Ele traz a conversão dele durante três episódios, ou é o próprio Lucas falando, ou ele transcreve as palavras de Paulo, o próprio Paulo dando testemunho de quem ele era, e a importância que é alguém como ele se converter. Por isso que você vai ver muitas pessoas subversivas no livro de Atos. Você vai ver endemoniados, você vai ver pessoas que utilizavam para lucro, né, essas coisas de vender adivinhações. Você vai ver ali pregar para presos como Onésimo, que foi ganhado dentro da prisão. Imagina, entrar na prisão e encontrar um apóstolo. Onésimo. Amém? E pessoas como o apóstolo São Paulo. Aí no capítulo 13, ele diz assim, ó, havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, sob o nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles a quem? Ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre ele, fizeram o que, gente? Os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram até a Seleucia e navegaram para a ilha de Chipre. A Seleucia ficava aqui, era um porto, não está aqui, mas ele ficava aqui. E vão aqui para o Chipre, e essa pequena ilha aqui vai ser impactada pelo Evangelho. De cara, nós vamos ter ali o procônsul, Paulo vai pregar para o procônsul, Elimas, o mágico, vai tentar impedir, possuído, endemoniado, vai tentar impedir que o evangelho chegasse no coração do procônsul, mas o diabo pode se levar, aonde você for para pregar o evangelho, vai ter demônio, pode ter certeza. Agora, ele também sabe que o reino de Deus, através de você, está chegando, e as portas do inferno não podem prevalecer, não pode ter certeza disso. Glória a Deus, amém? E aí, meus irmãos, é lindo porque você está aqui na primeira viagem missionária, aí eles vão, aqui tem Barnabé, Saulo e Marcos, vão adentrar aqui a região da Galácia, o Marcos vai, a gente fala meganhar, vai voltar, medo, uma série de coisas, mas isso não impede a igreja de maneira nenhuma. Barnabé pega ele e vai para um outro lado, porque cria uma desavença com Paulo, porque Paulo não quer levar agora para uma segunda empreitada missionária, alguém que desistiu, poderia prejudicar o trabalho. E aí o que acontece? Paulo volta à igreja de Antioquia, de onde ele foi encomendado, e aí ele vai para a segunda viagem. Pode passar o mapa, por favor, meu filho? Aí na segunda viagem missionária, amém. Aí na segunda viagem missionária, você pode abrir o capítulo 16.
Chegou aonde? Agora ele vai chegar na região da Galácia. Derbe, Listra. E a região da Galácia, gente, era uma região muito populosa. Era uma região com muitas almas. Eram cidadezinhas com um número de pessoas muito grande. E era importante para o apóstolo estar ali. E aí, quer dizer, isso é uma realidade da missão. É a missão integral. É a missão do apóstolo. O Espírito Santo, ele orientou a fazer dessa forma. Só que nós, no outro intervalo, vamos ver agora a missão por parte da igreja, por parte dos membros. Agora aqui é o apóstolo, agora aqui é o Paulo, vai ser o Timóteo, vai ser o Tito, entenderam? Muito bem. Aí o 16, e chegou também a Derbe, a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Deles davam bom testemunho, e os irmãos de Listra e Icônio. E quis Paulo que esse fosse em companhia, circuncidou, ao 4. E ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos para que os observassem. E as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas aonde? Na fé, dia a dia, e faziam o quê? Você percebe que o apóstolo aqui falou assim, para acontecer o que está acontecendo em Jerusalém, para acontecer o que está acontecendo em Samaria, para acontecer o que está acontecendo nessas cidades, a própria Antioquia da Síria, vocês precisam seguir nossas orientações. Aí o versículo 4 é lindo porque ele fala, e ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos, quer dizer, viram ali um evangelista, os presbíteros de Jerusalém, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, todo dia, e aumentavam em números. Então, quando Paulo ia nessas regiões, ele não vai ficar ali. A região, como Tessalônica, ele ficou pouquíssimo tempo. Então, quer dizer, só vai evangelizar se tiver o apóstolo? Não, as igrejas iam crescer, porque elas seguiam a orientação do líder. Amém, gente? Elas seguiam o que, gente? Aonde eu estou aqui? A orientação de quem? Do líder. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala, olha, esse é o mapa da segunda viagem. O que vai acontecer nessa segunda viagem? O Espírito Santo vai impedir o apóstolo de adentrar a Ásia, partes da Ásia. E aí, numa visão à noite, um varão da Macedônia, acenando os braços, diz, vem, atravessa, vem até nós. E Paulo, então, ele vai fazer esse percurso, está vendo? Antioquia da Síria, Tarso, vai confirmando as igrejas. Aí aqui, ó, aqui em cima, assim, fica a Bitínia, o ponto, onde ele queria entrar e o Espírito de Jesus não permitiu, certo? Aí, conclusão, ele vai chegar a Trode. Trode, ele vai olhar para um outro horizonte, o horizonte da Europa. A Grécia, vamos pegar aqui a Filipos, a Tessalônica, Bereia. Então, essa região é uma região muito importante. E aí, o que o apóstolo faz? Ele vai atravessar, vem e atravessa. Aí, quando chega em Filipos, Deus já começa. A primeira capital romana naquela região, é uma cidade importante, e ali Deus já começa a operar. Ali vai haver salvação, libertação de cárcere, ali vai acontecer libertação de demônios, tudo aqui, ó, nesse cantinho aqui, amém? Quer dizer, dali ele vai sair, vai passar por Anfípolis, Bereia, chega em Bereia, eles são mais nobres, porque não é aquele pessoal que vai por oba-oba, vai abrir uma igreja ali, aquela igreja ali tem aquele show, com aquela cantora tal. Os crentes bereanos não eram assim. Os crentes bereanos, era aquele que eles queriam a palavra, eles queriam o que está na boca de Paulo, de Pedro, ele queria a verdade do evangelho no coração deles, e não esse oba-oba, esse afã de porque, mas é tão bonito, irmãos, o louvor, se você não for uma ministra consagrada, comprometida com o reino, igual a missionária Sônia meu irmão, muita coisa por aí é carne, é montado para poder pegar o latente da alma, para mexer para te arrepiar. Nós não queremos quem nos arrepie, nós queremos, sabe o quê? É aquilo que saiu da boca desses homens. Aleluia! Bereano. Uma vez eu fui na loja, na livraria CPAD, aí tinha um grupo de seminaristas, tal, eles estavam discutindo sobre livros, tal, e eu fui lá pegar um livro, acho que foi vários livros que era encomendaram para trazer aqui para a sede,
E aí o gerente da loja, o Fabiano, aí o grupo seminarista falou assim, Ih, ele é pastor, que me viu chamar de pastor, falou, ele é pastor, fala para ele do autor tal. Aí o Fabiano, eu vi, o Fabiano falou alto já para eu ouvir. Aí ele falou assim, ele é pastor lá do pastor Santana, do reverendo, eles são meio bereanos, eles não gostam desses autores, não gostam só da Bíblia.